Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios e no programa de hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Bernadette Gardimã. Seja muito bem-vinda, Bernadette. Muito obrigada, Érica, pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente. O pessoal aí de casa com certeza já te conhece, né? O pessoal aqui, principalmente da cidade de Itu. Bernadette é proprietária da Academia Long-se e ela veio aqui contar pra gente um pouco da sua história empreendedora. Bernadette, para que o pessoal conheça um pouquinho mais você, conta pra gente quem é a Bernadette. Eu nasci aqui em Itu, né? Tenho 56 anos, sou filha de Gilberto Gardimã e Janete Gardimã e tenho mais 3 irmãos, certo. 2 irmãos homens e uma mulher. Eu sou a caçula da casa. Meus 2 irmãos são engenheiros, a minha irmã é biomédica e eu sou professora de educação física. Conta pra gente como é que foi a sua entrada na área da educação física. Você morava onde, Bernadette, inclusive, né? Eu morava no centro da cidade, ali na Rua Travessa do Carmo. Sempre morou por aqui? Sempre morei no centro da cidade, ali. E meus irmãos, eles eram nadadores. Certo. Faziam natação na Associação Atlética Ituana com o professor Zezé Dias. E eu me inspirava muito neles e tive vontade também de começar a aprender a nadar e acabei fazendo parte da equipe de natação de Itu. Eles eram mais velhos que você, seus irmãos? Eles eram mais velhos, Sim. Eu sou a caçula. Caçula. Isso. E daí eu comecei a fazer natação e me empolguei muito, eu gostava demais da atividade e eu sempre sonhava que eu gostaria de ser uma professora de natação. E você tinha quantos anos nessa época, Bernadette? Eu tinha 11, 12 menina anos, ainda. Era bem menina ainda. Tá. Fiz por uns 4 anos, eu pratiquei a natação e depois acabei parando de fazer como um esporte mesmo, de competição, né? Tá. E aí depois você estudava onde nessa época? Eu estudei no Convenção, no Regente Feijó e o ensino médio eu fiz no Berreta. Tá certo. E aí, mas sempre com essa vontade de ir para a área da educação física? Sempre com essa vontade. E tanto é que na hora de fazer os testes vocacionais, sempre dava ou educação física ou fisioterapia. E aí? Mas eu achava que a minha vocação era para ser professora de natação, né? Tá. E aí, como é que foi? Quando é que foi esse momento da escolha, né? Vou fazer educação física. Conta para nós um pouquinho como é que foi essa história. Então, é aquela coisa, né? Na época, professor de educação física era meio que uma profissão mais voltada para homens. E tinha um certo preconceito em relação a isso. Certo. E eu achava que minha família não iria me apoiar se eu decidisse falar que eu queria ser professora de educação física. Então, eu falei para o meu irmão que eu ia decidir em fazer fisioterapia, uma vez que eu achava que meu pai não aceitaria, né? Ele, não, você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você sente que é a sua vocação, né? Legal. Então, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou fazer educação física. E ele não se opôs, não falou nada contra, nem a favor. E eu prestei o exame vestibular, passei e cursei. Na época eram 3 anos a faculdade, fiz em Sorocaba, na FEFISO. FEFISO. Viajava todos os dias, né? E lá me preparei para começar com a atividade. Tá. Mas assim, para você começar a dar aula de natação, você precisa ter uma piscina. Certo, tinha esse agravante. Tinha esse agravante e demandava um investimento razoável, né? Então, quando terminei a minha faculdade... Você estava com quantos anos, mais ou Eu menos? estava com 21 anos. É, novinha, né? Estava com 21 anos. Eu achava que eu ia ser uma desempregada, porque não tinha nenhuma piscina aqui em Itu para eu trabalhar, a menos que eu fosse na associação, né? Considerando que a gente está falando em Itu, né? Interior, né? Cidade pequena. Exatamente. E daí eu comecei a ficar um pouco desanimada, e um dia, uma casualidade, né? Eu fazia um curso de inglês no centro da cidade, era em cima de um banco que não existe mais, o Banco Real. E eu estava entrando lá para fazer a aula e vi que acontecia uma aula de ginástica ali numa sala, numa antessala, assim. E eu conhecia a professora, que era a Emília,
Certo. E eu parei ali para conversar com ela e falei que eu tinha feito educação física, que eu tinha terminado e tal. E ficou por isso mesmo. Depois de uns dias, ela entrou em contato comigo e informou que ela ia mudar de Itu, ia para Campinas, e precisava de alguém para dar continuidade com aquelas turmas que ela tinha de ginástica nessa sala aí. Então, ela começou a me preparar. Eu fui várias vezes, fazia uma parte da aula, dava um trecho de aula para eu ir me acostumando, tipo um estágio, assim. Certo. Que na época não era obrigatório estágio. Assim, tantas horas de academia, era mais voltado para a escola mesmo, sabe? E daí ela me preparou. Quando foi para realmente eu assumir as turmas, tivemos que sair de lá porque a proprietária do imóvel não queria mais alugar, ela precisava do imóvel para ela. Então eu nem cheguei a assumir realmente as turmas, entendeu? Tá. E daí eu fiquei realmente parada por uns 2, 3 meses. Então eu resolvi alugar uma sala para tentar uma turma com a minha mãe, as amigas dela, e algumas pessoas que eu conhecia, que trabalhavam no banco. Formei 2 grupos. Eu fiz um aluguel de uma sala em frente ao Bar do Alemão. Certo. Ali agora é um antiquário, mas ali antes era a escola Pinguim de Gente. Isso mesmo. Então eu alugava a sala lá depois das 5 horas, que não tinha mais as crianças. E lá ia eu para dar aula para minha mãe e as amigas dela e esse grupo de moças que trabalhavam no banco. Ok. Fiquei por um bom tempinho ali. E daí eu estava meio patinando, porque eu não tinha como expandir ali naquele local, né? Mas a vontade da natação estava lá. E a vontade da natação estava lá. Daí meu pai sugeriu da gente fazer uma locação numa sala comercial, na mesma rua da academia, onde agora eu acho que é supletivo ali, na mesma rua Domingos Fernandes. Tá. E aí ali eu fiquei por vários anos. Cheguei a ter 200 alunas, só eu mesma dando aula, assim, 10 aulas por dia, entendeu? Puxa vida. Mas seca, sem nada de piscina. Só aula de aeróbica, era a crista da onda da aeróbica, da Jane Fonda. Enfim, ali eu conquistei um mercado de trabalho, porque as pessoas passaram a gostar do meu trabalho, né? Eu conheci, convivi com muita gente e hoje ainda tem muita gente que ainda é minha aluna lá da academia, né? Que bacana, né? E depois disso, acabou acontecendo a expansão da academia, porque meu pai falou, não, ela provou que realmente ela quer continuar com isso e tem condições de dar continuidade ao trabalho, né? Já tinha o nome Along-se, então? Já tinha o nome Along-se. Quem que deu esse nome? Eu mesma. Inclusive, eu recortei uma foto de uma revista, escrevi, meu pai tinha a letra muito bonita, ele escreveu com a letra dele, fiz um cartaz e coloquei na porta dessa sala. Que bacana. Que antes não existia computador, não existia nada. Né? E tudo era muito difícil, né? E tudo era na mão mesmo. Sim. Então, fiz uma plaquinha e coloquei ali na frente. Que bacana. E aí, depois dali, mudou-se o prédio, é isso? Isso. Daí meu pai, Você era solteira nessa época? Eu era solteira, mas já namorava o meu marido. Ok. Namorei ele por 10 anos. Que bom. Daí, meu pai iniciou as obras, né? Um pouco mais para baixo, na mesma rua, onde era a casa dos meus avós. Tá. E ele fez a primeira etapa da academia, também não tinha piscina. Porque se eu fosse fazer a piscina, não caberia no tamanho que era o prédio, o espaço do terreno. E depois, mais para frente, que a gente acabou demolindo realmente a casa dos meus avós e fazendo a piscina onde é a esquina ali, onde que é a piscina. Sim. E tudo isso, ele esteve muito presente, entendeu? Na primeira fase da construção da academia, foi ele mesmo quem fez, e na segunda fase já fui eu mesma, já era casada e com a rotatividade ali do trabalho nosso, a gente conseguiu fazer a expansão da academia. Que bacana. E a hora que você viu essa piscina pronta, Bernadette? Nossa, foi uma coisa assim, de doido, porque no fim eu acabei quase nem dando aula de natação, entendeu? Porque eu já tinha tantas aulas, eu já dava aula
assim, por muitos horários que eu acabei não dando muita aula. Assim, algumas aulas eu acabei ajudando, tudo, mas por fim eu acabei não trabalhando tanto com a natação. Tá. Fiquei mesmo mais na ginástica. Hoje a Long você tem quantos anos? 35 anos. 35. Então você atende várias gerações, né? Muitas gerações. É, né? É verdade. Tem bastante gente que já passou comigo, que continua Que lá com a continua, gente. que o filho tá lá, né? E que o neto tá lá. É verdade. E que fica lá. Bernadette, conta um pouco pra gente, teve dificuldades nesse período? Com certeza. A gente pegou muita instabilidade, né? Como de tempos em tempos acontece, né? Porque você se formou numa época que não era tão comum como é hoje, né? O culto ao corpo, né? Toda aquela coisa, né? Mas também não tinha quase nada de concorrência na época, entendeu? Então, a hora que eu apareci com o meu trabalho, que ele se diferenciava, né? Então, eu consegui logo ter uma carteira de alunos bastante grande, sabe? E consegui manter também, porque era só eu também que dava aula, ficava o dia inteiro ali trabalhando, né? E dificuldades, teve bastante? Sim, bastante. Porque quando você está trabalhando, né, num mercado onde roda muito, sempre tem muitas novidades, então você tem que estar sempre procurando novidades, procurando incrementar ao máximo para você suprir aquela... Se manter. Aquela expectativa do aluno, né, do que ele espera, né? O que faz vocês serem únicos, Bernadette? Eu acho que todo mundo é único, né? Mas o nosso diferencial, e que eu acredito muito nisso, é de ser uma empresa familiar. Certo. Tocada por uma família inteira, que sou eu, meu marido e as minhas filhas. As meninas são da área também? As meninas também optaram ser da área de educação física. E a gente trabalha, é uma família trabalhando para as famílias, entendeu? Ali eu tenho desde bebezinhos de 6 meses de idade, iniciando na natação. Ai, que parecinha. Até idosos na hidroginástica, nas aulas de pilates, nas aulas de exercício postural, na musculação. Então, tem uma gama muito grande de opções de aulas para a família toda mesmo. Né? Bernadette, hoje, como você vê a entrada do profissional da área de educação física hoje para o mercado de trabalho? Hoje você vê, hoje é fácil, não é? Você recebe muitos currículos? Sim, a gente recebe bastante currículo. Muitos eu recebo até pelo e-mail ou pelo Facebook, entendeu? E eu acho que isso daí é um grande pecado dos profissionais, entendeu? Eu vou pedir para você, então, segurar um pouquinho para o pessoal lá de casa, que com certeza tem muita gente da área da educação física querendo até ouvir. Então, eu vou pedir para você me aguardar no próximo bloco, porque a Bernadette vai contar, então, qual é o pulo do gato para conseguir aí uma vaga numa área bem bacana de educação física. Espero você. Estamos de volta no nosso segundo bloco do programa Café de Negócios. Eu estou aqui com a Bernadette Gardimã, proprietária da Academia Longse, que vai nos contar aqui agora sobre os profissionais da área de educação física, né? Até eu perguntei para ela quais são os desafios desses profissionais, se ela recebe muitos currículos lá, recebe, Bernadette? Sim, a gente recebe quase todo dia algum currículo, né?
Mas, assim, o grande problema que eu vejo até de fazer uma triagem, porque às vezes a pessoa, na maioria das vezes, ela manda o currículo pelo Facebook, manda pelo e-mail, manda por algum parente que frequenta a academia, entendeu? Entregar lá para mim ou pelo internet, né? E às vezes a gente nem conhece a pessoa. Então, eu acho assim que o profissional que está querendo entrar no mercado de trabalho, ele precisa se expor um pouquinho mais, entendeu? Olha que dica para você que está ouvindo aí em casa. Pode falar, Bernadette. Por exemplo, se ele tem intenção de trabalhar na Longse. Certo. Primeiramente, ele precisa começar a frequentar a Longse. Não é? Precisa ser um aluno da Longse para a gente começar a ver ele ali. E ele fala, olha, eu fiz educação física, quando você precisar, eu estou aqui à disposição. Sim. Tem uma grande professora e amiga minha que começou assim, entendeu? Ela era aluna da academia e ela se colocou à disposição. De um dia para o outro eu precisei de uma professora, eu falei, você topa? Ela falou, eu topo. Ela disse que ela nem dormiu à noite, porque ela ficou muito nervosa de ter que enfrentar aquela aula que ela nunca tinha feito, nunca tinha dado, na verdade. Ela era aluna, mas já era formada, habilitada para dar a aula. E hoje ela é uma excelente professora e conseguiu vencer a partir desse empurrãozinho, entendeu? Se ela não estivesse ali, talvez eu nem lembrasse que ela tinha levado o currículo para mim, entendeu? Sim. E Bernadette, até a proposta do nosso programa aqui de entrevistar empresários é a gente falar mesmo para o público algumas dicas que muitas vezes não chega até eles. Então, por exemplo, encaminhar um currículo hoje pelo Facebook, dificilmente um empresário vai abrir as portas, né? Eu preciso ir na empresa, né? Eu preciso estar lá, eu preciso levar o meu currículo, eu preciso conversar, né? Exatamente. A gente vê as faculdades hoje de educação física todo ano, né? A gente tem aí muitos profissionais que se formam, mas quantos profissionais que realmente atuam, né, na área? Assim como em todas as outras áreas, né? Todas as outras E às vezes áreas. a pessoa até se arrisca em montar um negócio próprio sem ter tido o mínimo de experiência necessário para aquilo. Não tem noção nem de como administrar o seu próprio negócio e com certeza vai dar cabeçada, porque o prazo acaba sendo curto, vai depender muito de uma sorte extraordinária ali, né? E considerando que hoje a gente vive um mercado bastante aquecido nesta área, né? Hoje o culto ao corpo é muito grande, né? Sim. E a qualquer custo as pessoas fazem qualquer coisa a qualquer custo para estar dentro lá do manequim 38, 40, né? E as opções estão muito grandes, né? Grandes. Tem muita concorrência, né? Sim. Tem muitas modalidades novas, que a cada ano aparece uma coisa nova. Os modismos, né? Que às vezes uma pessoa, um amigo vai para algum lugar, ela precisa ter aquela necessidade de seguir o amigo. Então, a gente tem que ir contornando essas situações, né? Sim. E se colocar para o mercado de trabalho bem apto mesmo, né? Bernadette, vocês estão no mercado desde 84. Desde 84. Né? Uma boa caminhada, uma vida, né? Sim. Como você mesmo falou, existem vários modismos, né? A gente vê muitos modismos dentro da área da academia em si. Mas tem alguns que se mantêm, né? Que são os clássicos, né? Sim, os clássicos. Por exemplo, na minha academia, a gente tem uma gama muito grande de atividades, né? A natação é uma atividade, é um esporte olímpico, né? E é um esporte primordial, até mesmo por uma questão de sobrevivência. Certo. Né? É muito importante uma criança aprender a nadar, uma pessoa aprender a nadar. Sim. Porque existe piscina em todo lugar. E para você se afogar, com 2 palmos você se afoga. Se afoga, exatamente. Então é muito importante o esporte. Então os pais priorizam muito a prática da natação, que é uma atividade que sempre vai ter muitos adeptos. Né? Então, dentro dos clássicos, posso considerar a natação, o que mais? A natação, as aulas de alongamento, Tá. o pilates também, que é uma atividade muito forte, que cada vez está mais forte ainda. Qual é a diferença do alongamento para o pilates? É a metodologia em si mesmo, porque o alongamento, como a palavra diz,
visa o alongamento da musculatura, das articulações. O Pilates já trabalha força, flexibilidade, são outros tópicos também trabalhados em aula, né? E então, a partir disso que a gente pensa que é importante ter essas atividades que sempre mantém a academia em funcionamento no azul, entendeu? Isso é muito bom. Eu posso dizer que o balé também é um clássico? Sim, o balé é um clássico mesmo. Inclusive, a academia recebe o exame da Royal anualmente. O que é o exame da Royal, para o pessoal lá de casa conhecer um pouco mais? A metodologia Royal é um método inglês, né, de balé. E a gente recebe anualmente esse exame na academia. Tá. Vem uma examinadora de fora do país, às vezes é dos Estados Unidos, de vários lugares, né? Então, é uma pessoa que está habilitada, qualificada para aplicar o exame para os alunos. Então, as professoras, trabalhando a metodologia, né, preparam os alunos, as alunas, os alunos, né, para ser feito esse exame, esse teste lá na academia. Teste. E aí essas crianças, esses alunos passam por esse teste e são certificados? Sim, e a certificação tem peso internacional. Ok. Tanto para o bailarino, como para aquele que faz a formação completa e pretende ingressar no mercado de trabalho como professor. Como um professor. Isso. Bernadette, quando você olha para trás, né? Da salinha lá que você começou. Sim. E hoje que você tem condições de trazer um profissional de outro país, qual o sentimento disso? Nossa, é muito gratificante, né? Porque você vê toda a evolução de um trabalho que deu muitos frutos, né? Para muitas pessoas, não só para minha família, mas para muitas pessoas. Muitas famílias dependem do funcionamento da academia, né? A gente tem mais de 35 funcionários na academia. Então, quantas famílias a gente está impactando, né? Sim. Com esse trabalho, né? Então, é demais de gratificante você ver a evolução de um projeto que começou com a ideia de uma piscina. Sim. E que agora é muito mais do que isso. Exatamente. Envolve arte, envolve muitas coisas. Festivais de dança, né? Então, a gente fica muito feliz mesmo. Bernadette, alguma curiosidade para nos contar durante todos esses anos? Olha, muitas coisas já aconteceram lá na academia, né? Porque 35 anos tem história para contar, né? Sim. E com gente ainda? Muita gente. Acho que quase todo mundo aqui a gente já conhece, né? E mais uma vez aconteceu uma matrícula de uma pessoa, ela foi com a mãe dela lá. Ela já era adulta, ela nunca tinha vestido um maiô na vida dela. E ela queria fazer a natação. Daí a gente até pensou, nossa, acho que ela não vai ficar muito tempo, porque... Outra realidade, era né? Outra realidade. Falei, agora, né, com a idade dela, assim, eu julguei isso daí errado, entendeu? E ela tá, até hoje, ela aprendeu a nadar os 4 nados. Que bonitinho. E deu um exemplo muito grande, frequenta a academia todos os dias. Há quanto tempo isso? Mais de 20 anos. Puxa vida. Então a gente nunca pode julgar, né? A gente tem que acreditar que todo mundo é capaz, que todo mundo quer realizar um sonho, né? E o sonho dela era aprender a nadar. E ela realizou o sonho de aprender a nadar e ainda os 4 estilos. Participa de competições, inclusive. Que bacana, né? Alguma história de superação você tem na academia? Tenho também lá algumas pessoas, muitos casos para contar, mas em especial eu tenho uma aluna que ela é deficiente visual, ela quase não enxerga quase nada. Mal ela consegue ver aquela faixa preta da piscina. Tá. E ela foi lá, ela tinha bastante problema de mobilidade também, e ela aprendeu a nadar, ela consegue já identificar o espaço dela entre as raias, entendeu? E ela aprendeu a nadar, e ela tá já há uns 5 anos já nadando lá com a gente. Que bacana, né? Bernadette, qualquer pessoa pode aprender a nadar? Qualquer pessoa que queira. Pode aprender? Pode aprender. Que nós temos os melhores professores para ensinar qualquer pessoa. Bacana. E quando a gente fala de uma atividade física, qual a melhor idade para se iniciar? Ou não tem?
É lógico que quanto mais cedo, melhor. Mas eu acho que a melhor idade é a idade que você está disposta a enfrentar aquilo. Porque toda vez que você vai praticar uma atividade, você vai fazer uma coisa nova, você vai ter que vencer desafios. Sim. Você vai ter que sair da zona de conforto para você vencer. Então, se você não está realmente com aquela cabeça feita que quer fazer essa atividade, nem adianta ficar tentando, porque vai entrar e sair e não vai surtir resultado. E o que você falaria para quem está lá em casa e que já fez a matrícula diversas vezes, pagou a matrícula e não foi na academia? Ai, não faça isso. Você está gastando seu dinheiro à toa. Você precisa fazer, precisa frequentar, mas às vezes você não encontrou uma atividade que toque seu coração, que seja uma coisa que realmente você tem aptidão, não é? Não é? E porque tem muito isso, Bernadette? Tem bastante gente que faz isso. Mas a gente tenta, na função nossa da academia, agregar quanto mais, fazer com que a pessoa se sinta incluída na academia, né, que ela tenha uma adaptação boa, um início bom para ela dar continuidade, entendeu? Que dica você dá para essa pessoa que está em casa, que precisa sair dessa zona de conforto, mas não vai? O que você falaria? Bom, eu sou suspeita para falar porque eu adoro atividade física, né? Mas eu acho que você tem que pensar daqui para frente como que vai ser. Se você tem algumas dores de coluna, algumas dores no joelho, pensa um pouquinho daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Como que pode estar essa situação se você não decidir agora que você tem que fazer alguma coisa para você, entendeu? Porque nunca vai melhorar, né, Bernadette? Sempre vai piorar, A né? tendência é piorar. a gente vai envelhecer. À medida que vai passando o tempo, a gente está envelhecendo. E com isso, a tendência é piorar, se a gente não tomar uma atitude. Uma decisão, né? A minha mãe, ela tem 87 anos. Ela vai todos os dias na academia. E ela tem total mobilidade, ela é super autônoma, ela faz as coisas dela, ela dirige, ela faz tudo, entendeu? Com 87. Com 87 anos, entendeu? E a cabeça dela é ótima, porque ela decidiu que ela quer isso, entendeu? Entendi. Então é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. Muito bem. Bernadette, ficaria aqui horas falando com você, mas infelizmente a gente tem um tempo que a gente precisa aqui respeitar dentro do programa. Então eu vou deixar essa câmera para você agradecer as pessoas que te colaboraram com você, para você poder chegar até onde você chegou, né? Revisitar o passado não é fácil, né? Não. Ver de onde a gente saiu e ver aonde vocês estão hoje. Com certeza. Que para nós aqui de Itu é um orgulho ter vocês, né, na cidade. Obrigada, Érica. Então, tá lá. Então, primeiramente, né, eu quero agradecer aos meus pais, né? Aos meus irmãos que acreditaram que era possível, que essa atividade era para mulheres também, que acreditaram no meu esforço, na minha vontade de fazer acontecer. Queria agradecer muito a minha família, que eu constituí, meu marido, as minhas filhas, que juntos a gente fez realmente alavancar ainda mais o negócio. Quero agradecer muito aos professores e aos colaboradores da academia, que sem eles também não seria possível, eu sozinha não conseguiria. E mais ainda, todos os alunos que passaram por lá, que acreditaram, que continuam lá com a gente, que acreditaram e confiaram no trabalho da gente e estão lá com a gente até hoje. Muito obrigada. Bernadette, muito obrigada, viu, por ter você aqui. Muito bom. Eu costumo dizer que o programa nosso aqui em Itu é para contar realmente histórias, né? Sim. Empreendedoras, valorizar os empresários aqui da nossa cidade, que é muito importante, né? Sim. Para a gente ver, quem está em casa se inspirar nessas histórias, saber que não é fácil, mas é possível. Sim. Não é? A gente indo com amor, com vontade, a gente consegue tudo. Consegue tudo. Né? Muito obrigada. Eu que agradeço. E você que está em casa, muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Um abraço e eu te espero no próximo programa. E eu quero aproveitar para agradecer a Isa e o Salão de Beleza da Cláudia Costas, que são as responsáveis por fazer meu cabelo e a minha maquiagem. Obrigada, um beijo para vocês. Te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.